Você já ouviu falar em reprogramação mental? É um assunto que está muito batido por aí, está muito falado, né, em todas as redes sociais, a questão da reprogramação mental. Mas até que ponto isso é verdade e até que ponto isso é papo furado? É o que a gente vai refletir no vídeo de hoje. Bom, para começar a construir o raciocínio do porquê a reprogramação mental é ou não balela, eu queria mostrar para vocês, logo aqui acima, uma imagem que é muito usada pelo Bob Proctor, né, que é aquele ator do vídeo O Segredo, que ele fala sobre como que a nossa mente funciona e como que a nossa mente cria a nossa realidade, né? Então, na imagem que ele representa, né, que ele criou para representar a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, esse círculo maior representa a mente e o círculo menor representa o corpo. Então a gente já pode perceber que a mente ela é maior, ela é mais abrangente do que o nosso corpo. O que corrobora, inclusive, com uma das grandes leis universais, que é a lei do mentalismo, né? Que fala que tudo começa na mente, que o universo é mental. Tudo é criado primeiro na mente. Então, o nosso plano mental é um plano muito maior, é um plano onde está carregado de ideias, onde a gente tem acesso aos planos superiores, ao plano espiritual. Então, aqui eu quero mostrar para vocês que o nosso corpo, né, esse círculo menor, ele está muito mais aqui no plano físico, né? Está mais próximo do plano físico, que é um plano inferior, né? Os planos mental e espiritual são planos superiores, então eles comandam o plano inferior, que é o plano físico. É deles que origina o plano físico, né? E a nossa mente, ela é formada por duas partes: a mente consciente e a mente subconsciente. A mente consciente é aquela mente mais ligada ao corpo, é mais ligada às nossas sensações humanas, aos nossos cinco sentidos, né, que nos ajudam a perceber o nosso ambiente, perceber e experimentar o nosso ambiente, né, que são o olfato, a audição, o tato, o paladar, enfim, né, os nossos cinco sentidos que a gente conhece muito bem. Já a mente subconsciente, ela é uma mente emocional, é aquela que a gente fala que é emocional. Ela não raciocina, ela simplesmente ela executa comandos que a nossa mente consciente manda para ela. Né? Dentro do programa a gente estuda muito a função da mente consciente e mente subconsciente, né? Dentro das leis universais, que é a mente consciente é a mente masculina e a subconsciente é a mente feminina, né? O consciente, ele impregna o subconsciente, ou seja, ele implanta uma ideia no subconsciente e esse subconsciente, ele vai gestar essa ideia. O subconsciente, como ele é emocional, ele é movido por resposta ao ambiente, tá? Ele não pensa, ele não raciocina, ele simplesmente executa os comandos que a gente, com a nossa consciência, manda para ele. Porém, não é assim tão fácil. Vocês podem perceber que aqui, entre a mente consciente e subconsciente, existe uma barreira, que o Bob Proctor chama de a barreira do terror. E o que seria essa barreira do terror? Exatamente, é justamente aquilo que impede a manifestação dos nossos desejos, a manifestação imediata, a criação da vida que a gente sempre quis viver, né? Porque a gente tem, nessa barreira do terror, a gente tem crenças, a gente quer muito uma coisa, mas a gente não acredita que é possível, né? A gente tem os nossos padrões de autossabotagem, a gente tem o nosso SAR, que é o Sistema de Ativação Reticular, né? Que, cientificamente falando, é uma região cerebral que vai vai confirmar tudo aquilo que a gente foca o nosso pensamento. É uma região do nosso sistema nervoso que serve para filtrar todo e qualquer estímulo que a gente recebe, porque são milhões de estímulos que a gente recebe toda hora, o tempo todo, do ambiente, né? Então, para que ele traga à tona aquilo que é importante para nós, né? Ele vai filtrar somente aquelas informações que a gente manda para ele, que a gente diz para ele que é o que a gente quer experimentar, né? Então, por exemplo, você já passou por uma experiência de querer muito uma coisa e ver aquela coisa o tempo todo na rua, né? Por exemplo, um carro. Você quer um carro e você quer um carro do modelo X da cor Y.
A partir do momento que você decide, né, que você vai ter aquele carro, você passa a ver esse carro em todas as esquinas, em todos os lugares, não é verdade? Uma mulher grávida, ela vê mulheres grávidas em todos os lugares. Então, por que que isso acontece? Justamente é o seu SAR trabalhando, né? Porque você está dando a informação para ele que você acha isso importante, que provavelmente você está pensando muito nisso e que ele considera importante, e ele vai filtrar as informações do ambiente ao seu redor para mostrar para você aquilo que você foca a sua atenção, aquilo que você foca o seu pensamento, tá? Então, por isso que a gente diz, né, que tudo que a gente foca se expande, né? As pessoas negativas, elas atraem mais negatividade para sua vida. Então, o que que o SAR faz, né? O SAR de uma pessoa negativa, que reclama de tudo, vai buscar no ambiente que rodeia aquela pessoa situações, eventos que vão fazer ela confirmar aquilo que ela mais pensa, né? Ou seja, mais negatividade, mais reclamação, motivos para reclamação. Entende a importância da gente entender o funcionamento do nosso cérebro? E mesmo que dentro da vida dessa pessoa negativa aconteçam coisas positivas, como ela já está treinando o SAR dela para só trazer negatividade, o que vai acontecer? Ela vai olhar para a situação positiva e ver apenas coisas negativas, né? Não sei se você conhece uma pessoa assim, que pode acontecer muitas coisas boas para ela, mas ela fica, ah, não, aí tem coisa. Ah, não, por que que isso aconteceu? Ah, não, por que que veio esse dinheiro de graça na minha conta? Ah, não, aí tem coisa. Por que que fulano tá me agradando tanto? Não, 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 tem alguma coisa. Sabe, aquela pessoa que tá sempre buscando um motivo, uma coisa negativa, mesmo dentro de situações positivas, é o SAR dessa pessoa funcionando. Então, veja bem, se você acredita, se você tem a crença de que todo homem trai, muito provavelmente, durante toda a sua infância, adolescência, a sua vida adulta, você viveu situações, experimentou situações, você viu pessoas, mulheres, sendo traídas por homens. Por quê? Porque você treinou inconscientemente o seu sistema de ativação reticular a buscar no ambiente à sua volta pessoas, eventos, situações que confirmassem aquilo em que você acredita. Ou seja, que todo homem trai. Então, o seu SAR já está treinado para esse tipo de situação. Mesmo que você vá num lugar onde tenha 100 homens, 90% deles são caras legais, fiéis, né? Você vai focar, o seu SAR vai buscar aqueles que são infiéis. Por quê? Porque você treinou a sua visão. Você treinou a sua vista, né? O seu SAR para buscar no ambiente aquilo que confirma o seu foco, aquilo que confirma a sua crença. E o mesmo, gente, vai acontecer para trabalho, tá? Se você acha que a vida é difícil, se você treinou o seu SAR durante a sua vida toda para ele buscar situações que mostrem para você que a vida é difícil, que é difícil conseguir um emprego, que é difícil que alguém te valorize no seu trabalho, que é difícil encontrar relacionamentos saudáveis, que é difícil perder peso, né? E independente dos motivos que você deu para o seu subconsciente, para o seu SAR, do porquê isso acontece, quando você afirma isso, quando você foca nisso, é exatamente isso que você obtém da vida. É negatividade, é estar fora do peso, é pessoas que não te respeitam. Tudo que você foi treinando, tudo que você focou a tua atenção até hoje é o que cria a sua realidade. Por isso que a gente fala que a gente cria 100% da realidade. E isso é de forma inconsciente, tá? A gente, quando é criança, ali até por volta dos nossos 6, 7 anos de idade, a gente não tem capacidade crítica, né? A gente está ali formando as nossas crenças, a gente está ali obtendo informações no ambiente, né? Pelos nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos professores, pelos nossos amigos, pelo ambiente à nossa volta, de como a vida funciona, né? Baseado na visão dessas pessoas. Então, pode ser que uma outra família, uma outra criança de um outro lugar, de uma outra família, tenha uma visão
de mundo completamente diferente da sua. E, consequentemente, essa pessoa também tem resultados na vida diferentes dos seus. Mas não é porque ela teve sorte, porque é uma pessoa que Deus está olhando, ou uma pessoa que tem um karma positivo e você tem um karma negativo, não tem nada a ver, tá? É apenas a sua mente que foi treinada para ver aquilo que você vê hoje representado na sua experiência de vida. E por que é muito importante, gente, a gente aprender sobre a nossa mente, a gente entender como a nossa mente funciona, né? Justamente para a gente sair do inconsciente coletivo, né? De achar que a vida é isso aí mesmo, de que você não teve sorte, que tudo é difícil e todas as coisas negativas que a gente vê as pessoas repetindo, reproduzindo por aí, geração após geração. Então, gente, o que aconteceria se por acaso você começar a prestar atenção apenas no lado bom de tudo que te acontece? Nos relacionamentos que deram certo, nas pessoas que conseguiram crescer na vida, ter bons empregos, sair de situações ruins e criar verdadeiros impérios. O que aconteceria se você, a partir de agora, treinasse o seu olhar, ou seja, treinasse o seu SAR / subconsciente para ver apenas o lado bom das coisas? Obviamente, a tua vida mudaria sim, né? Quando você começar a impressionar o seu subconsciente com coisas boas, com coisas positivas, quando você começar a tirar resultados positivos de tudo, observar sempre o lado bom, porque tudo tem dois lados, né? Isso é fato. Também é uma outra grande lei. Se você começar a focar, ao invés do lado negativo das coisas, focar no lado positivo, né, no porquê que aquela pessoa que tinha 200 quilos conseguiu hoje ter um corpo sarado, né? Ela conseguiu, então é possível. Ah, então por que aquela pessoa que era falida, que estava cheia de dívidas, consegue hoje viver uma vida abundante, próspera? Então, é fato, acontece, né? Não é porque a vida é difícil. O que será que ela fez de diferente? Porque existem relacionamentos maravilhosos, incríveis, duradouros. Porque existe essa realidade, porque as pessoas focam nessa realidade. Então imagina se a partir de agora você focasse apenas no lado bom das coisas. Essa que é a famosa reprogramação mental de que tanto se fala e que muitos odeiam e muitos amam. É porque isso é científico, gente. O nosso cérebro, ele foca, né? Ele tem ali aquela parte, que é o SAR, que justamente busca aquilo que a gente mais pensa. Busca no ambiente à nossa volta aquilo que a gente mais foca, né? Então, por isso que a gente fala tanto, que a gente tem que prestar atenção nos nossos pensamentos durante o nosso dia. Não deixar eles sendo levados automaticamente, sem rumo nenhum, né? Porque muito provavelmente o rumo que eles vão tomar não vai ser legal. Considerando que a gente vê noticiário, né? E noticiário fala muito de coisas negativas, doenças, guerras, bandidos assaltando, tiroteio, enfim, só coisa negativa. Se cercar de pessoas completamente reclamonas, negativas, que só veem um lado negativo da vida, e estão o tempo todo reclamando, né? Ou seja, elas estão criando e recriando aquela situação na vida delas, e você, sem saber, né, tá sendo respingado, tá sendo contaminado por esse tipo de pensamento e se deixando levar, deixando a sua mente subconsciente à mercê desse tipo de situação e criando isso também para sua vida. Por isso que a gente vê a maioria da população mundial não conseguindo viver plenamente as suas vidas, porque elas são deixadas ao léu, né? Não por culpa delas, é por falta de conhecimento mesmo. Até mesmo na Bíblia fala sobre a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. Olha só, em Filipenses 4:8, né? 4, versículo 8, fala o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, é uma orientação bíblica, né? Para a gente focar os nossos pensamentos apenas naquilo que é bom, naquilo que é virtuoso, naquilo que é
que é puro, que é amável, né? É uma orientação, gente, está na Bíblia. No livro que a gente estuda dentro do programa, né, um dos livros, que é o Psicocibernética, do Maxwell Maltz, ele fala que a gente possui um servomecanismo que, dependendo de como a gente opera esse servomecanismo, ele vai ser um mecanismo que vai nos trazer sucesso ou que vai nos trazer fracasso. Nós não somos ele, nós temos ele. Então, quando você entende como a vida funciona, como que Deus criou o universo, a ordem que ele criou, as leis que ele criou, é matemático. Todo mundo que seguir essas leis, todo mundo que compreender como que são as regras do jogo da vida, compreender a si mesmo, como você funciona, qualquer pessoa vai poder ser, ter ou fazer tudo o que deseja, porque vai ter acesso aos planos superiores, né? O plano mental, a gente viu que o plano mental ele está mais próximo do plano superior, do plano espiritual, né? Que é superior. E no plano espiritual a gente tem acesso à intuição. E quando a gente deseja muito uma coisa, quando a gente foca os nossos pensamentos naquele objetivo, tá? E doma, né, a nossa mente subconsciente, consegue realmente ali impressionar o nosso subconsciente, que é realmente aquilo ali que a gente quer, tá? Mesmo que as coisas estejam dando errado aí fora, a gente tem que ter a clareza do que quer e colocar a imagem do nosso objetivo alcançado todos os dias, para a gente convencer a nossa mente que é aquilo ali que a gente quer, independente do que está acontecendo lá fora. Eu quero aquilo ali e eu vou viver aquilo ali. Automaticamente você vai ter acesso aos planos superiores, ao plano espiritual, à sua intuição. Você vai ser levado, mesmo que você não saiba como vai fazer para chegar ali, você vai ser levado, a sua intuição vai trazer para você os caminhos, o caminho de menor resistência para você chegar onde você quer chegar. Mas sem a compreensão de como você funciona ou de como o universo funciona, isso não vai ser possível. Porque a vida, ela nos ensina e nos mostra o tempo todo que aquilo que a gente vive, aquilo que está vindo em ciclos pra gente, aquilo que a gente está repetindo na nossa vida e não está sendo legal, tem alguma coisa que a gente precisa mudar ali. Tem alguma coisa que a gente precisa virar a chave ali para poder parar com esse ciclo, para poder subir de frequência, para poder ir para um outro patamar na vida. É matemático, gente. Na química, ácido mais base dá sal e água. Na matemática, 2 mais 2 é igual a 4. Na física, se você jogar um objeto para cima, ele vai cair 100% das vezes. Então, existem leis debaixo do céu. Deus já criou, a criação já está consumada e você precisa estudar como que funcionam as leis de Deus. Qual é a perfeita e verdadeira vontade de Deus para sua vida? Porque só assim você vai conseguir romper esse ciclo negativo que você está vivendo e conseguir, a partir daí, criar uma nova realidade para você. É por isso que muitas vezes a gente se assusta quando pessoas com doenças incuráveis são curadas, pessoas falidas viram milionárias. Parecem verdadeiros milagres que acontecem, mas não. Existe uma ordem e não é sorte. Existe um porquê, uma causa por trás de todo efeito que a gente vê manifestado na nossa vida. Pegou o sentido desse vídeo? Entendeu o porquê que você deve prestar atenção aos seus pensamentos diariamente? Porque se você quer criar uma nova vida, esse deve ser o seu esforço. Gostou do vídeo? Então comenta aqui embaixo o que você achou, quais são as suas dúvidas, o que você precisa entender para poder dar uma reviravolta completa na sua vida. Um super beijo!